Olá a todos, eu sou o Kleber Machado e nessa etapa vamos dar continuidade no que eu falei em outro vídeo, no primeiro sobre o Max Ray Intensity. Aqui eu vou fazer uma breve, bem rápida explicação pontual sobre como lidar com os pixels de alta intensidade. Os mesmos que eu comentei no primeiro vídeo e fiz uma analogia sobre o Max Ray Intensity em cima do decaimento da luz, mas era apenas um comparativo. Deixa eu colocar aqui o array. Na verdade, o Max Ray Intensity ele atua diretamente no motor secundário, ou seja, nas luzes indiretas, na intensidade. Ou seja, a intensidade inicial é aquela que a luz está, e depois o Max Ray Intensity, decorrendo os rebatimentos da luz, das amostras secundárias, ele vai atuar para diminuir a intensidade. É basicamente a mesma, quer dizer, o mesmo exemplo ou a comparação que eu fiz sobre o decaimento da luz. Tá, ok, então dando continuidade, aquele método, existem dois métodos de trabalhar com o pixels de alta intensidade. Primeiro, o modo padrão, que vai utilizar amostras e o Max Ray Intensity. Segundo, o Subpixel Mapping, que é o mais antigo. Eu vou falar um pouco sobre os dois de modo bem rápido. Otimizações de tempo eu vou falar em outra etapa. Então, primeiro eu vou ter que mostrar o principal problema que o pixel de alta intensidade causa no seu trabalho, no seu render, tanto em imagem como em animações ou vídeo. Em imagem é fácil você solucionar qualquer pós pontual, em um editor de imagem você consegue solucionar o problema. Mas em vídeo é um pouco diferente. Então, primeiro eu vou fazer nessa etapa uma breve explicação sobre esses dois métodos e depois, nas outras etapas, eu vou falar sobre otimizações e outros temas que influenciam no tempo. Então, primeiro eu vou colocar um número bem baixo aqui de subdivisões. Eu vou usar um nível de ruído baixo. E eu estou usando o denoiser e o sample rate, mas eu estou com o bucket e isso aqui não vai influenciar. Brutal Force Slide Cache sem alteração nenhuma. Vou fazer o primeiro render. Vou ajustar aqui. O render vai ser bem rápido. Então eu vou esperar. Só diminuir um pouco a faixa dinâmica aqui. Vamos esperar. O que a gente quer provocar é justamente isso. Pixels com alta intensidade, onde duas subdivisões máximas não vão conseguir resolver. E como eu já comentei, um pixel de alta intensidade com o denoiser no overlay é totalmente destrutivo, porque o denoiser do overlay não consegue lidar com os pixels de alta intensidade. Ocorre esse problema. Olha só como fica terrível. Então, como lidar com eles? Sendo que você já sabe, e outra dica que eu dei em outro vídeo, que se você fazer o modo progressivo, você ainda consegue identificar qual é a quantidade de subdivisões máximas que o overlay precisa para solucionar esses pixels de alta intensidade. Porém, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. O primeiro método é justamente esse, padrão, apenas com Max Ray Intensity. Para otimizar o tempo, a primeira coisa que você pode pensar é limitando as subdivisões máximas, como eu comentei em outra etapa, fazendo um comparativo do progressivo e bucket. Mas isso não é ideal, porque você limitando o número máximo de subdivisões, você tem o risco de aparecer esses pixels de alta intensidade, onde a maioria das amostras vão ser gastas. Então você tem esse risco. Para não correr, não ter a chance de correr esse risco, você vai dar subdivisões máximas a mais do que ele precisa. Se, por exemplo, eu sei que ele precisa 200 subdivisões máximas aqui para solucionar dentro desse ruído e a resolução e a solução GI, todos os pixels de alta intensidade, utilizando o Max Ray Intensity, se eu colocar aqui 250, 50 a mais do que ele usa, ou 2500, ou tanto faz um número máximo, não vai ter diferença nenhuma no tempo.
Só vai ter tempo, diferença no tempo, otimizações, menos tempo, quando você dar menos subdivisões máximas que o overlay realmente precisa para eliminar por completo todos os pixels de alta intensidade. Dentro da eliminação dos pixels de alta intensidade, ele faz também o anti-aliasing, que vai fazer atuar junto e vai lhe dar uma perfeita, um perfeito resultado. Então tem várias coisas que vai envolver a sua imagem, né, o seu resultado. O que eu quero dizer é que não é ideal você limitar o querer alcançar um tempo menor apenas com as subdivisões máximas. O ideal é você não correr o risco de isso acontecer, principalmente em animações. Então, descarta-se essa possibilidade de usar as subdivisões máximas como algum limitador ou otimizador de tempo. Você vai ter surpresas bem desagradáveis utilizando esse método. Qual é o outro método, então, de se trabalhar com a intensidade dos pixels? Porque otimizações eu vou falar em outra etapa. É utilizando o método bem antigo do subpixel mapping. Eu vou deixar aqui esse número não vai fazer diferença. Eu só vou aumentar aqui para 0,03 e vou utilizar o subpixel mapping. O que eu quero demonstrar? Só que antes de eu utilizar ele, eu vou fazer um render com essas configurações. E enquanto ele faz esse render, eu vou falar algumas coisas. Eu vou tirar daqui. Quando você utiliza o subpixel mapping, você deve ter a impressão que antigamente ele utiliza bem menos subdivisões máximas, mas é um erro pensar assim, né? Porque ele basicamente vai trabalhar da mesma maneira. Tanto o subpixel mapping quanto apenas o Max Ray Intensity ele vai trabalhar, vai precisar de amostras igualmente para solucionar os pixels de alta intensidade. Você pode achar que utilizando o subpixel mapping você não precisa tantas amostras, mas sim precisa igualmente por conta do Max Ray Intensity. Se você desmarcar o Max Ray Intensity e deixar apenas o subpixel mapping trabalhar e solucionar os pixels de alta intensidade, você vai ter uma iluminação fora do linear. As amostragens secundárias do GI, né, indiretas secundárias, vão ser muito mais intensas, mais fortes, e você não vai ter um resultado linear que a Chaos Group diz que ser mais aproximada do real, do comportamento real da luz, que é com Max Ray Intensity 20. Ou seja, resumindo tudo, você vai ter o mesmo resultado, ou até pior, vai acrescentar o tempo de render, e você ainda vai perder algumas otimizações e tecnologias mais novas, como o Adaptive Lights, que não é compatível com o subpixel mapping. Então, a ilusão está justamente nisso, em achar que utilizando o subpixel mapping e não usar o Max Ray Intensity, você não precisa de tantas amostras e você vai ter tempos de render mais rápido. Isso é uma ilusão, porque você pode fazer os comparativos que eu estou fazendo aqui e chegar na mesma conclusão, que não vale a pena usar o subpixel mapping. Uma porque você vai abrir mão da Adaptive Lights, que vai aí sim ter grande influência quando você tem um número grande de luzes. Então eu vou fazer aqui, isso que é o padrão, 2 minutos e 4. Eu vou remover as luzes adaptativas. Para quem lembra, as versões antigas não tinham nenhuma dessas ferramentas, né, essas otimizações. O Adaptive Lights é uma evolução do Probabilistic Lights, que era antigo, que agora foi renomeado para Uniform Probabilistic, que ele julgava sem critério algum, apenas pegava aleatoriamente algumas luzes e dava mais atenção a elas do que outras. Já o Adaptive Lights é mais inteligente, ele sabe que essas luzes que estão em evidência e é nessas que ele vai gastar recursos. Então, quando você tem poucas luzes, no caso dessa cena tem em torno de 10 ou 15 luzes, você não tem muito impacto abrindo mão dessa otimização, né? Mas quando é uma cena com muitas luzes, você vai ter impacto sim bem
indesejável, ou seja, pior. Eu vou usar o SubPixel Map junto com o Max Ray Intensity, porque se você desativar o Max Ray Intensity, como eu comentei, não vai ter nenhum limitador de intensidade do motor secundário, e você vai ter, além da alteração da iluminação da sua cena, né, você vai ter também um pouco mais de dificuldade, o SubPixel Mapping vai ter para solucionar os pixels de alta intensidade. Aqui eu estou com o denoiser, então aqui foi marcado o tempo, eu ativei o SubPixel Mapping, vou usar em conjunto com o Max Ray Intensity, que vai ajudar a manter um padrão de intensidade de iluminação e também ajudar o SubPixel Mapping a solucionar mais fácil os pixels de alta intensidade. E não estou usando o Adaptive Lights, porque não é compatível. Então vamos lá, vamos fazer o render e assim que terminar... Bom, eu vou deixar decorrendo. Aqui já dá um aviso que não o resultado não é correto, né? Você pode ter diferença, né? Problemas com a iluminação, mas eu não alterei a iluminação e estou usando ainda o Max Ray Intensity. Então visualmente não vai ter alteração nenhuma. O que vai ter impacto é que você está abrindo mão de uma otimização para usar o SubPixel Map, que é antigo e não é mais eficiente. O SubPixel Map ele é ainda eficiente quando você trabalha com o método antigo, de 2008, 2.0, alguma coisa assim, onde você vai abrir mão de ainda mais outras otimizações. Então, sim um método muito antigo e complicado. Além de complicar mais as coisas, você não vai ter muito ganho com isso, porque o tempo que você vai gastar para otimizar ele é o tempo que você vai não se preocupar com isso. Ou seja, dependendo muito da cena, você pode realmente ter resultados melhores de tempo utilizando o método de amostragem locais e o SubPixel Mapping, etc. e tal. Várias otimizações pontuais só para aquela cena, ou para aquele take, ou para aquela sequência de frames, para ter um resultado, né, não vamos dizer 50% do tempo menor, só que o tempo que você gastou para conseguir essa otimização, porque existem vários parâmetros que você vai ter que testar e ajustar, é insignificante no tempo de você simplesmente deixar que o overlay, de forma adaptativa e automática, resolva isso tudo para você. Então por experiência própria e por recomendação de todos, inclusive daqui os grupos, é já obsoleto. Ok? Isso tem que ficar bem claro que a forma adaptativa e distribuição automática do overlay não tem nada que seja mais produtivo. Não vou falar mais sobre isso aqui no overlay, né? Apenas frisando essa questão. Então, aqui como eu comentei, você pode ter, na maioria das vezes, visualmente é igual, mas o tempo pode ser, quase sempre superior. E você está abrindo mão de uma otimização. Pode ser que essa diferença de tempo seja justamente a otimização das luzes adaptativas. Aqui é isso, nós temos 13 minutos de vídeo. Eu não vou abordar outras coisas sobre isso, justamente por não misturar muito os temas. Mas resumindo bem, se uma cena eu sei que precisam 200 subdivisões máximas, eu não preciso se preocupar em saber nem quantas são essas subdivisões máximas que ele vai usar. Porque se eu colocar aqui 200 ou 1000 ou 10.000 e ele usar apenas 100 subdivisões máximas, não vai ter diferença nenhuma no tempo. Então, utilizando o Max Ray Intensity, um método normal com as luzes adaptativas, você não tem que se preocupar em saber qual é o número máximo de subdivisões e não deve também querer otimizar o tempo com um número máximo de subdivisões. A primeira coisa que você vai entender em otimizações dentro do overlay, dentro desse método padrão dele, eficiente, é que esse não é um limitante ideal. Como eu comentei em outra etapa, você pode fazer isso. Depende muito de qual é a área que ele vai acabar te prejudicando ou não, perdendo qualidade. Em animações é melhor você não correr o risco de acontecer um
pixel de alta intensidade em qualquer uma das áreas, porque é totalmente imprevisível. Algumas áreas, como o reflexo dessa luz, pode ser que seja previsível algumas coisas, né? Mas nesse ângulo pode ser, no outro não, e assim por diante. Então é melhor não correr o risco, não tentar buscar esse tipo de otimização, e sim buscar otimizações em modelagem, materiais, resolução, qual é o objetivo final do vídeo ou do render final, se é a imagem 8 bits, se é 32 bits, se é redes sociais, não, se é impressão. Isso sim que é que vai impactar no tempo. Então tem que ter um conhecimento do objetivo final, a exposição, as otimizações aqui, se você vai usar o denoiser ou não. Então existem várias outras coisas que eu vou abordar em outra etapa. Aqui apenas esse comparativo entre apenas com o subpixel, o Max Ray Intense e com o subpixel mapping, que é antigo e não vale a pena mais você trabalhar com esse método, tá ok? Quanto mais simples e menos preocupação você ter, melhor, mais fácil vai ser você trabalhar, mais produtivo a produção você vai ter. Resumindo, você vai trocar tempo de otimizações, de procura de otimizações por realmente produção. Então, atualmente já é totalmente inviável você tentar otimizar demais um render. Porque em 2 minutos, se você otimizar 1 minuto, você vai perder 5 minutos buscando essa otimização, e é totalmente desperdício de tempo e esforço. Eu acho que ficou bem claro isso. Em animações sim, vale a pena você perder um pouco de atenção em otimizações, mas eu vou abordar em outro vídeo. 16 minutos de vídeo e por enquanto é isso. Como eu comentei, espero que ficou bem claro isso, né? Não vale a pena você fazer algumas coisas ou buscar algumas coisas, porque é desnecessário e também não é eficiente. Entendido toda essa parte entre os métodos de trabalhar com um pixel de alta intensidade, eu espero vocês então nas próximas etapas. Eu espero que você curta, compartilhe, comente, ajude, e assim eu trago mais conteúdo no decorrer do período, ou do semanal, ou diário. Por enquanto vai ser algo bem intercalado, tá ok? Muito obrigado pela atenção. Se você está aqui até aqui é porque você aprendeu alguma coisa, e é isso que é importante. Até a próxima e um grande abraço.